assisti uma live de vocês esses dias com o Thiago, um entrevistado lá de vocês. Um craque, né? E ele falava que ele dava os 10%, os 10 centavos dele de contribuição para aquilo que você falava. Eu não vou ser tão econômico igual o Thiago, vou dar meu R$1. Vou dar meu R$1 de contribuição aí para o que você tem para falar. Pô, vai ser ótimo. Ô, Paulo, mas eu queria, para a gente começar, né? A gente sabe aí que a HDI está nesse processo de transição, de aquisição, né? Perfeito. Ganhando mais corpo ainda. Então, para aqueles corretores que eventualmente, eu acho que é difícil, mas para aqueles corretores que eventualmente ainda não conhecem o Paulo Ricardo da HDI, que é o Paulo Ricardo da HDI. Aliás, hoje a gente tem uma bela confusão, né? Vamos falar sobre isso também. É verdade. Eu queria que você aí se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória aí, o pessoal que está nos assistindo entender com quem nós estamos falando. Pô, cara, com prazer, é sempre bom a gente falar sobre isso, porque assim, Alex, eu acho que eu represento muito do que é o brasileiro, né? Muitos de vocês corretores e muito dos meus colegas seguradores, não necessariamente da HDI, né? Mas, cara, eu sou o Paulo, né? Venho de uma família humilde, né? Você que me conhece mais sabe disso, né? Fui fazer faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi quando eu podia pagar, então eu já estava trabalhando, né? Mas eu sempre acreditei, Alex, que seja, assim, o que eu fosse fazer, eu faria o melhor e sempre daria de mim o melhor, né? Então eu sou o Paulo Ricardo, comecei minha vida em seguros, nascido aqui em São Paulo, comecei minha vida em seguros em 1991, na época na Paulista, você vê que ironia, né? Paulista. Na época na Paulista de Seguros, que depois virou Liberty, eu ainda estava lá. Em 2000 eu saí da Liberty para vir para esse projeto de varejo da HDI Seguros, né? Aí já na área comercial, porque no começo eu tive uma carreira técnica, sou formado em economia e em direito, com MBA pela FGV, e estou há 23 anos na HDI, na qual eu entrei como gerente de uma filial na época de Ribeirão Preto. Aliás, um abraço para os meus amigos queridos de Ribeirão Preto. A audiência é alta lá. Né? Alta, o pessoal gosta. E aí fui seguindo, Alex, fui crescendo, né? Depois passei a superintendente, e aí assumi uma parte do estado, do interior do estado de São Paulo. Que inclusive temos uma saudade. Né? Obrigado, cara. Eu também. Uma saudade grande. Eu também tenho muita saudade. Era o Paulo Ricardo da HDI do interior. É verdade. Mas você sabe que eu ainda sou, né? Às vezes eu ainda me confundo com isso. E aí fiquei em Ribeirão até 2018, quando eu fui para Campinas, já com um projeto de fazer a sucessão, né, do meu antecessor, que era o Flávio Rodrigues, que estava na HDI como vice-presidente, e assumi. Aliás, olha que legal, esta semana eu estou fazendo 1 ano que eu estou no novo cargo como vice-presidente, né? Então... Que eu estou exercendo essa função. Obrigado. E esse é o Paulo Ricardo, cara, um cara trabalhador, um cara comum, um cara que gosta de pessoas. Meus melhores amigos são corretores de seguros. Adoro estar com a minha família, sou pai de 3 filhos, né? Minha esposa é incrível por entender tudo isso que eu passo, né? Sim. Uma guerreira junto comigo. E esse é o Paulo Ricardo, cara. Sou o cara comum, vamos dizer assim. Perfeito. E quem te conhece, sabe que você é exatamente isso mesmo. Ô, Paulo, foi até interessante você falar aí da sua esposa, né? Desse processo de transição de carreira que vocês... Eu digo vocês porque a família também participa disso, e também faz com que a gente chegue lá, né? Verdade. Como tem sido essa questão aí dessas viagens, da família? Parece que você ainda deixou a família lá em Campinas, isso, né? Ele está conciliando aqui em São Paulo. Tem viajado muito. Como que tem sido esse 1 ano, vamos falar assim? Vamos lá. Assim, Alex, claro que isso tudo não seria possível se não fosse a minha família, né? Tanto a minha esposa, ela se chama Andressa, como meus filhos, né? Sou pai do Gabriel, do Ícaro e da Beatriz. E tem sido uma rotina bastante dura, vamos dizer assim, porque de um lado, Alex, eu sempre fui um cara muito de campo, né? Você sabe disso, né? Sempre gostei de estar presente em todos os lugares sempre que eu podia. Isso, de certa forma, facilitou um pouco essa questão com a família, porque eles já eram acostumados em ver o papai e o marido viajarem muito, né? Viajar bastante. Só que agora a coisa deu uma pegada. Para exemplificar,
vamos dizer assim, de forma didática, eu costumo brincar que mais um mês, eu acredito, eu sou capaz de decolar e pousar um negoção daquele lá, né? De tanto que eu estou andando. Mas tem sido incrível, porque você sabe que eu ouvi de uma pessoa, um querido do mercado de seguros, né? Fiquei lisonjeado quando você falou, poxa, um ícone, né? E ser comparado a pessoas que eu admiro tanto. Até vou mandar um abraço para meu querido amigo Valmir, né? Que se aposentou há pouco tempo, mas a gente fala, até hoje a gente fala o Valmir da Tóquio, né? A gente não consegue tirar esse sobrenome, né? E ele me falou uma coisa tão linda, cara, que quando ele me ligou para me dar os parabéns pela promoção, falou muitas coisas bonitas, mas o que eu queria dividir com vocês aqui agora e com os corretores que estão nos ouvindo ele falou, Paulo, só tenha a certeza de uma coisa, nunca se esqueça do que te trouxe até aqui, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, cara, eu sei que isso aqui é passageiro, né? Eu estou aqui, o cargo, né? Eu estou aqui, né? E eu quero fazer o melhor possível enquanto eu estiver, né? Quero fazer tudo de melhor. Então, essa vivência, conhecendo outros estados, né? Conhecendo outros hábitos, outras culturas, tem me acrescentado muito como profissional e tem me permitido dividir essa experiência, esse aprendizado com os meus amigos corretores onde eu vou. Eu ia até te perguntar sobre isso, Paulo, porque agora eu imagino que você, viajando o Brasil inteiro, como você mesmo disse, está conhecendo outras culturas, outros corretores, outros processos internos dentro de corretoras, né? Outras formas de angariar aí seguros, enfim. E você veio aí nesses últimos tempos, vamos dizer assim, de uma região interiorana, né? Atendendo bastante corretor do interior e tal. Tem muita diferença, Paulo, do corretor do interior para o corretor de capital, do corretor do estado de São Paulo para o corretor de outro país? Assim, a gente sabe que os problemas do nosso mercado, quando tem, são os mesmos. Isso. Mas essa questão de forma de vender, de pessoalidade do cliente, o que você vê assim, de interessante e diferente? Olha, Alex, vamos lá. Vou separar a sua pergunta em duas partes, né? A primeira é o seguinte, tem diferença de um corretor do interior para um corretor da capital? Tem diferença, né? O Sincor recebe muito essa pergunta. Não, tem diferença. Tem diferença sim, porque os hábitos de quem está em uma região metropolitana, né, em uma metrópole, melhor dizendo até, são diferentes do que o cara que está no interior. Você que está numa cidade espetacular, que é Presidente Prudente, por maior que ela seja, eu vejo que, assim como outras cidades do interior do Brasil, não é do interior de São Paulo, sim, ela tem um ritmo e hábitos que são diferentes de quem está em uma metrópole. Então, essa é a primeira parte da minha resposta. Então, perfeito. Entre esses dois tem diferença. Tem diferença do corretor do estado de São Paulo para outros estados? Tem pequenas diferenças e um número gigante de semelhanças, né? Mas legal, pequenas diferenças que conversam muito mais com a cultura local, a origem, né? E a forma daquele local, e não necessariamente do negócio, sim, em si. Perfeito, né? Então, perfeito. Quando você fala assim, os problemas são os mesmos, são. O que eu quero dizer? O sinistro que ocorre em Presidente Prudente é o mesmo sinistro que ocorre, por exemplo, em Porto Alegre. Sim. Né? Então, as diferenças elas se limitam aos hábitos das pessoas, mas os corretores são muito semelhantes, né? E eu vejo muito assim, até isso é interessante de compartilhar, Alex. Tem um mito, né, que a gente precisa desmistificar. Não tem corretor gigante, não tem corretor super potente. Legal. Só em capital. Legal. Quando eu ando por esse Brasil, eu conheço corretores assim extraordinários, empresas gigantes, organizadas, e estão no interior, não estão nas capitais. E é legal você falar isso, que dá a oportunidade de nós olharmos para nós mesmos e para as nossas corretoras, né, corretor? E entender que é possível, né, a gente crescer ainda mais, ser uma corretora gigante, ser uma referência regional, enfim. Porque a gente tem que ter essa ambição, né, Paulo? Nosso mercado ele tem sido um mercado muito
constante de inovações e tal. Então a gente tem que acompanhar isso e tentar também acompanhar não só nesse ritmo de inovação, mas de crescimento também. Exatamente. Eu sempre falo, né, Alex, assim, cara, falo muito pro meu time isso, né? Para os meus filhos. Cuidado com o que você sonha, porque você vai chegar lá, né? Agora, sonho sem trabalho, sem esforço, é só um sonho. Né? Ele não vai passar disso. Então, é muito importante que as pessoas tenham. E olha só, hoje, agora de manhã, né, um pouquinho antes da gente sentar aqui para conversar, a gente participou de um painel muito interessante, né, com pessoas competentíssimas ali. E você ouviu tanto quanto eu que, assim, cara, a penetração, seja qual for o segmento que você escolhe do seguro, ela é muito baixa perto, se comparada a outros mercados, né? Então, eu digo para você que, assim, crescer, avançar e transformar a sua empresa no tamanho que você sonha que ela tenha, ela depende muito mais de você do que de governo, do que de funcionário, do que de cidade onde você está, né? Ela depende do quanto você está disposto a realmente realizar aquilo. O Paulo, vou pegar você de surpresa aqui agora. Opa, vamos lá. Mas eu fiz um curso recente de gestão estratégica para corretoras na ANS e não vou me recordar exatamente o número, mas aproximado. Os Estados Unidos tem 40%, se eu não me engano, do market share de seguros do mundo. 40% mundial. E o Brasil estava lá com 0,9%, se eu não me engano. Então, olha o tamanho do mar que a gente tem para navegar e da onde a gente pode chegar. Exatamente. Aí eu ouço alguns por aí dizer que o corretor vai acabar. Isso não existe. Não existe, cara. Nós vamos ter... aliás, o corretor nunca teve tão forte, né, Alex? Pegando esse seu gancho, né? Quando a gente analisa o pré e pós-pandemia, a gente vê isso claramente, né? O problema é que o corretor sempre teve medo de um bicho que sequer existia. Né? Esse é o ponto. Quando veio a pandemia, infelizmente, ela trouxe muita coisa trágica, dura, muita insegurança, muito sofrimento para algumas famílias, né? Infelizmente. Mas ela ensinou ao corretor e algumas pessoas que o mundo digital ele pode sim funcionar como um grande propulsor de muitos mercados, não foi só o de seguro. E aí, quando todo mundo achava que o consumidor ia preferir o digital do que o corretor nunca foi tão forte. A gente até divulgou isso, o mercado de seguros fez uma pesquisa recente que mostrou que o consumidor quer o corretor. Perfeito. Por mais que seja uma jornada digital, e ela pode até ser, tá tudo bem, mas o que o consumidor quer é efetivamente o corretor. E nesse sentido, Alex, se você me permite, claro, até para que a gente possa reforçar alguns recados importantes para os nossos corretores que estão nos ouvindo, tanto aqui no Conec como no Brasil afora, a HDI está num momento muito importante de transição. E é natural, cara, que o corretor, porque isso é humano, né? Não é uma questão, não é uma escolha, sim, da natureza humana, né? Essa questão da dúvida, essa questão da ansiedade, essa questão do incerto, né? Mas olha, a gente na HDI está tendo uma oportunidade ímpar de construir o que a gente tem como ambição e sonho. Você falou essa palavra ambição e sonho do que a gente chama de a melhor experiência de seguro para o corretor de seguros, né? Por que isso? Porque a gente fez a integração, né? A gente já fez o closing da Sompo Consumer, então os times, os talentos, os produtos já estão sendo geridos pela HDI, a gente já está controlando, né, tudo isso. A gente deve concluir a grande parte disso até dezembro, e aí em 2024 a gente já tem uma operação mais harmônica sobre a ótica de produtos da HDI com da Sompo Consumer. E com relação à Liberty, né, a gente está aí no momento aguardando a autorização da SUSEP, que é o que a gente chama de closing, né, quando a SUSEP dá todas as autorizações, é isso que a gente chama de closing, e aí a gente vai começar o processo de integração com a Liberty. O que é importante deixar claro aqui para você, corretor e corretora que está nos ouvindo? Tá tudo bem, a Liberty é uma companhia extraordinária, repleta de talentos, com produtos e até segmentos que a HDI não opera,
E a primeira coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: nós não descontinuaremos nada. A gente vai dar continuidade aos produtos a forma que a Liberty faz hoje. Mas como vai acontecer isso? A ideia, Alex, é que a Liberty e a HDI sigam separadas por um tempo durante 2024. Isso porque a HDI, enquanto grupo, só pode usar o nome Liberty até 12 meses após o pós-closing, né? Então a gente imagina que a gente deva fazer isso até outubro, novembro do ano que vem, né? E durante essa jornada a gente vai construir uma nova marca que a gente ainda não sabe qual é. Os corretores, inclusive, vão nos ajudar nisso. E aí sim a gente vai começar a fazer o que a gente chama de harmonização. Então fiquem tranquilos. Tá? Você que gosta de operar com a Liberty, que tem a Liberty como sua companhia preferencial, continue atendo. Sim. A gente está aqui de uma forma bastante humilde, sabendo que eles têm muita coisa boa lá. A gente também tem muita coisa boa aqui. E o que a gente quer de verdade, Alex, é que dessas três surja, quem sabe, uma quarta empresa, porque aí a gente não está falando de marca, sim, né? Sim. A HDI vai continuar, a gente vai substituir a marca Liberty, como eu falei, por uma outra marca, e a Liro também continua. Mas uma empresa que sim possa proporcionar para vocês, corretores, a melhor experiência em seguro. Ô Paulo, perfeito. Eu acho que é muito pertinente você falar isso. Era uma das minhas indagações aí, porque eu que venho do interior, eu acho que o medo começa lá e vai se espalhando. A insegurança começa lá e vai se espalhando. Mas eu queria dividir, a gente tem pouco tempo, né? E talvez vamos marcar uma outra oportunidade. Quando você quiser. Mas para a gente, eu acho que a gente poderia dividir esse assunto em dois. Primeiro, vamos falar da Som. Uhum. Eu assisti recentemente. Sompo Consumer. Sompo Consumer, perfeito. A gente brinca porque a Sompo, os amigos da Sompo, uma grande empresa, continua existindo. Ah, a Sompo, então. A marca Sompo continua. A Sompo Consumer, a gente chama de Sompo Consumer. Legal. Já é uma informação nova. Exatamente, né? Já é uma informação nova. Recentemente eu assisti uma entrevista do Eduardo, CEO da HDI, e ele comentou a respeito da capacidade de distribuição de seguros da HDI, que aumentou assim de forma significativa com essa aquisição. Isso. Por uma informação importante, corretores novos que a HDI não tinha, né, o cadastro, que surgiram. E aí, até antes de começar aqui, a gente estava conversando sobre isso, você me disse que são 5 mil corretores. Então, são 5 mil novos produtores ali que entraram na HDI, que vão jogar a produção da HDI agora, a partir de agora. Uhum. Enfim, quem que são esses corretores, Paulo? A maior parte é do estado de São Paulo, eles produziam só algum tipo de seguro, e por isso não comercializavam a HDI, porque a HDI não era multiproduto até então, enfim. Não, cara, é uma ótima pergunta. Por que é uma ótima pergunta? Você veja, Alex, que como sempre tem oportunidade, isso serve para o corretor também, né? Quando o corretor acha que está numa cidade que ele não tem mais clientes para explorar, ele tem aparece, né? Esses 5 mil, claro que assim, esses 5 mil corretores, a grande maioria está no estado de São Paulo, notadamente na capital de São Paulo. Legal. Isso porque era um perfil da Sompo Consumer, né? Ou seja, 60% da Sompo Consumer era da capital, né? Então, por isso que isso aconteceu, tá? E aí, na verdade, a pequena parte estava no resto do Brasil. E não, cara, eles não são de um produto específico, eles não vendem um nicho específico, não. Eles são literalmente o corretor comum. Então, veja o quanto de oportunidade nós da HDI temos de avançar com a distribuição desses corretores que são novos, não conheciam a HDI. Eu sei que a gente está chegando ao final, infelizmente. Infelizmente, mas uma delícia de papo, eu queria conversar mais contigo, mas assim, uma outra coisa importante, na Liberty, por incrível que pareça, Alex, a gente também tem esse cenário. Não com esse número de corretores e também não com essa concentração em São Paulo, é uma divisão, vamos dizer assim, mais espalhada, mais harmoniosa no Brasil, de quantos corretores novos, sim. Mas o que é muito legal disso? Por isso que assim, essa é uma informação poderosa, porque o corretor sempre fica com aquele receio, menos uma opção, o mercado está se concentrando, não vai existir, porque assim,
nós temos muitos corretores só HDI que não tinham cadastro na Liberty, da mesma forma que muitos corretores da Liberty operam só Liberty e não têm um cadastro HDI. Qual é a mágica? Esses corretores da HDI que não tinham a Liberty passam a ter um portfólio de produtos muito maior do que ele tinha. Perfeito, né? Perfeito. Da mesma forma, os corretores Liberty que não tinham HDI também passam a ter um portfólio de produtos muito maior do que ele tinha, como, por exemplo, o condomínio. Né? A Sompo Consumer é uma das líderes no condomínio. Exato. Então, percebam que essa compra, né, essa fusão, ela é muito poderosa para o mercado também, porque ela dá uma coisa que a gente fala muito, Alex, que é essa questão assim da escala, né? Tudo que você quer crescer, que você quer transformar em grande, você precisa ter escala para que você possa ter mais poder de investimento, para que você possa ter processos melhores, produtos melhores. Exato. E aí, claro, você vai ter uma experiência para os nossos clientes muito melhor. O Paulo, eu acho que dá mais 2 minutinhos, porque eu ainda tenho duas questões aí para a gente tratar, que eu acho que seria importante e interessante para os nossos corretores que estão nos acompanhando. A primeira delas, ninguém compra uma empresa desse tipo que vocês estão comprando, faz uma aquisição desse tipo que vocês estão fazendo para quebrar, para não dar certo. Ninguém, não existe não isso. Existe né? isso. Só que, para a gente ter noção disso que está acontecendo, uma informação que eu tive recentemente, me corrija se eu estiver errado, a HDI ela vai ser a segunda maior operação fora da Alemanha. Aliás, o Brasil vai ser a segunda maior operação da HDI fora da Alemanha. Então, olha o quanto que a HDI está olhando para o nosso mercado, para os nossos corretores, na intenção de dar certo e de crescer. Exatamente. Alex, é uma ótima colocação, porque ela me permite tocar em 2 pontos importantíssimos e que afeta diretamente o corretor. A primeira delas é que quando a HDI dá esse passo, Alex, quando a gente fala assim, ó, Sompo Consumer e a Liberty, vamos lembrar que a HDI faz um investimento em 2 companhias que são essencialmente de corretores de seguros. Portanto, é a aposta no maior e melhor canal de distribuição que o Brasil tem. Então, a HDI dá uma demonstração do quanto vocês são importantes para nós, né? O quanto a gente acredita nesse canal. Então, essa é a primeira informação importante. De outro lado, quando a gente se torna a segunda maior operação da HDI fora da Alemanha, a gente tem que lembrar que a HDI da Alemanha é uma das líderes não só da Alemanha, como da Europa. Né? Então, veja, Alex, o tamanho que isso toma e a relevância que a gente tem. Demonstra o quanto o grupo HDI acredita não só nos corretores de seguros, mas também no nosso país, né, Alex? No momento que a gente poderia gastar mais todos esses, né, muito rápidos 25 minutos para falar disso, tá? Não, mas nós vamos ter outra oportunidade. Eu faço questão. Aliás, vai ser um prazer te receber no HDI Cast, cara. Nós vamos marcar. Vai ser um prazer te receber lá. Vamos ensaiar esse convite. Sim. Mas, Paulo, eu fiquei muito feliz de te receber aqui mais uma vez, né? Passar essa mensagem para o corretor que está assistindo, para o corretor do Estado de São Paulo, do Associado Sincor São Paulo, para solidificar aí a HDI junto aos nossos corretores, a marca da HDI, aquilo que a HDI quer para o mercado, enfim, passar confiança, credibilidade. E para a gente encerrar, para você, corretor que está nos assistindo de fora aí, né, que não tá presente no Conec, no Congresso, tá super legal o stand de vocês, porque a gente vê o pessoal da HDI, da Liberty lá interagindo com vocês, isso é super agradável, legal. Eu queria que você deixasse um recado aí para os corretores, aquele corretor que não pôde estar presente no Congresso, uma mensagem positiva com relação ao mercado, ao futuro do mercado. Deixo sim, com todo prazer. Bom, primeiro, Alex, muito obrigado por ter me convidado. Cara, foi um prazer incrível estar aqui com você nesses rápidos minutos. Parabéns por tudo que você se tornou, cara. Eu vi você menino, né? Eu, afinal de contas, já estou ficando velhinho, né? E eu vi o seu crescimento e ver você aqui hoje com essa desenvoltura, com tanto conteúdo, para mim é um motivo de alegria e de orgulho. Obrigado. Então fica aqui o meu registro do quanto eu te admiro. Obrigado, tá? Paulo. Obrigado. Para você, corretor e corretora de seguros, reflitam sobre a possibilidade de você estar presente no próximo Conec.
Todos vocês sabem o quanto é importante, o que o Conec representa para o mercado de seguros e tudo que ele traz, conhecimento, relacionamento, networking, experiências, atualizações, novidades e, junto com isso, bastante diversão, né, Alex? É isso aí. Né? A gente brincou, né? Para vocês que estão nos ouvindo aí de fora, amanhã vai ter o show do Paulo Ricardo, e não sou eu, tá? Eu sou o genérico, é o outro, tá? Aquele é original, eu sou o genérico. Mas para você, então, reflitam sobre isso, gente. É muito importante. O mercado está mudando muito, de uma forma muito rápida. É muito importante que você reflita sobre quem você quer ser no futuro, e isso passa por conhecimento, por atualização e por troca de informações. E para você que está no Conec, tá muito legal aqui, né? Ao vivo, né? A gente olha aqui em volta, tá cheio de gente. O pessoal passa aqui, dá um alô. Isso, faz tchauzinho. Passem no nosso stand, vai ser um prazer receber vocês lá. E eu também, de vez em quando, vou xeretar no stand da Liberty também, tá? É, combinado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Fique ligado aí que já já tem mais um convidado especial para vocês. Valeu!